Fala, mulherada abençoada, dia 85 do nosso devocional e o nosso tema hoje é refinada pelo fogo. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, que nós possamos hoje, Senhor, entender que a Tua presença é que traz a paz que nós precisamos, Senhor. A paz que excede todo entendimento, Pai. E que a Tua alegria é a nossa força. Que nós possamos receber dessa força no dia de hoje, através da palavra que o Senhor quer nos entregar. Em nome de Jesus, amém. E a nossa palavra base hoje está lá em Isaías 48:10. Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. No devocional diz assim: Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Ouro e prata são refinados em fornalhas a temperaturas tão altas que esses metais se liquefazem. Nesse estado, a escória e as impurezas sobem à superfície e ficam aparentes. O metalúrgico escuma a escória antes de permitir que o metal esfrie e se solidifique. Esse processo pode ser repetido até que o metal esteja livre de contaminantes e ligas que o enfraquecem. Deus não nos refina em uma fornalha literal de fogo. Ele tem outras maneiras de realizar nosso processo de refino. Ele usa o forno da aflição. Alguns sinônimos para a aflição são dificuldade, problema, adversidade, angústia e provação. Ninguém gosta de aflições, mas é melhor permanecer na rota se quisermos ver o fruto do processo. É importante lembrarmos disso porque, quando enfrentamos provas, não é uma questão de se, mas quando. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Isaías 43:2. As aflições da vida podem parecer-se muito com inundações e chamas. Nenhuma de nós recebe um passe que permita evitar esses testes, mas nos é prometido que eles são só por um tempo. Passamos por essas dificuldades quando nos recusamos a deixar que elas nos dominem. Nosso Pai sabe o que está fazendo, e o processo de refino significa que sairemos mais fortes do outro lado. No final das contas, Deus está mais preocupado com nossa condição do que com nosso conforto. Isso significa que Ele permitirá que a vida se torne desconfortável para expor nossa verdadeira condição. Com muita frequência, esse refinamento é colocado em marcha por nossas orações. As coisas começarão a esquentar sempre que pedirmos a Deus para remover tudo que o desagrada ou que atrapalha nosso crescimento. As provações ardentes são os meios de revelar tanto nossos pontos fortes quanto os erros de nossos caminhos. Eu desafio você a cantar em meio às chamas e permitir que suas orações de agradecimento subam acima das águas da enchente, pois Deus a está refinando para que se cumpra o propósito dele e para que você seja fortalecida. Fala, Deus! Já quero começar dizendo que esse devocional de hoje é uma resposta de oração para mim sobre algo que aconteceu de ontem para hoje e que eu estava realmente assim com o meu coração entristecido, para dizer o mínimo, porque diretamente para ele eu já falei, né, o que realmente eu senti com Deus mesmo. Sabe? Eu orei pedindo por algo e literalmente 2 minutos depois aconteceu o contrário. E é obviamente que eu orei pedindo por algo bom.
E 2 minutos depois, aconteceu algo ruim. Aí eu falei, oi, não tô entendendo. Senhor, o que aconteceu aqui? Eu pedi por um livramento e parece que foi a mesma coisa que falar, Satanás, você, venha, faça o seu estrago. E realmente o meu coração se rebelou, assim, se revoltou, posso dizer assim, no sentido de perguntar mesmo para Deus, o que aconteceu? Me mostra, eu quero entender. E aí hoje de manhã, orando novamente para tentar entender o que aconteceu, me veio sobre a parte do nosso devocional que foi forte no domínio próprio. E eu falei, tudo bem, Senhor, eu só quero que o Senhor me mostre, só quero que o Senhor me confirme que se isso que aconteceu foi, como a gente sempre fala, né, um teste, não para provar para Deus, para provar para nós mesmas, né? Mas se isso é um teste para o Senhor falar assim, vamos ver se você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu no devocional sobre o domínio próprio. Aí beleza, porque daí eu vou entender que tem um propósito, que o Senhor permitiu que acontecesse o contrário daquilo que eu orei pedindo, porque o Senhor tinha um propósito naquilo. O Senhor tinha um motivo para permitir. Então não foi Deus que fez, mas Ele permitiu, porque Ele queria me mostrar o que tinha dentro do meu coração, que tem tudo a ver com o que ela fala aqui no devocional agora. Aí eu falei, bom, se é assim, então aí tudo bem, né? Porque daí a gente entende que há um porquê. Você não fica perdido, porque a pior coisa, pelo menos pra mim, que eu sempre falei pra Deus, é o que é ficar perdido. Não entender o que tá acontecendo, por que isso tá acontecendo. Apesar de saber que Deus não me deve explicação nenhuma, mesmo assim, o Senhor sabe como cada um funciona, né? Então, era uma forma dele acalmar o meu coração. Acalmar uma possível revolta, né? Um sentimento ruim que viesse, inclusive, contra o próprio Deus. E aí, então, ao ler esse devocional, foi como se o Senhor me desse a resposta do que aconteceu, do porquê aconteceu, do começo ao fim. Então, eu só quero aqui glorificar o nome do Senhor e agradecer ao Senhor por ter me respondido. Realmente, mais uma vez, o Senhor respondendo no dia exato, no momento certo que eu preciso disso. E espero que assim seja com você também. Mas vamos então ao devocional. Ela diz assim: esse processo pode ser repetido até que o metal esteja livre de contaminantes e ligas que o enfraquecem. Aqui ela está falando do processo de refinamento da prata ou do ouro na fornalha, né? Então, eles vão fazendo um processo onde tudo que é impuro, tudo que é sujo, tudo que é ruim, seja retirado até que aquele metal fique purificado. Fique apenas com o que é a essência daquele metal. Estão entendendo que não é sobre o prata e ouro? E aí então ela coloca que o Senhor então usa a fornalha da aflição para fazer o mesmo conosco. E que, até eu grifei aqui, isso é um processo. O refinar é um processo. Ele não sai todas as sujeiras, ele não é limpo de uma única vez, ele tem que passar várias vezes por aquele processo de refinamento até tudo aquilo que é sujo ali no metal sair. Aqui ela chama de escória, né? Vamos falar de sujeira. E aí ela diz que alguns sinônimos para aflição é dificuldade, problema, adversidade, angústia ou provação. E ela fala algo óbvio, né? Ninguém gosta de aflições, mas é melhor permanecer na rota se quisermos ver o fruto do processo. A gente tem a mania de pensar no momento dessa provação, dessa angústia, dessa dificuldade, conforme a nossa dor. A gente só olha para a dor, a gente só olha para o sofrimento, a gente não olha para o que aquilo vai gerar, o resultado daquilo depois que você viver aquele processo de provação. E esse é o nosso maior erro.
é não pensar no todo, mas olhar só para o momento. Fica aí algo para você refletir. E aí ela diz assim: é importante lembrarmos disso, porque quando enfrentamos provas, não é uma questão de se nós vamos enfrentar. Se eu passar por uma provação, se eu passar por uma dificuldade, é na verdade quando. Então eu vou permanecer nesse caminho, olhando para o resultado do meu processo, quando eu passar por ele, e não se eu passar por ele, porque o se não existe, a gente vai passar e pronto, acabou, é isso que ela quer dizer aqui, né? E aí ela diz assim: nenhuma de nós recebe um passe que permita evitar esses testes. Aí o Senhor veio com a confirmação para mim, porque foi exatamente a palavra que eu usei para ele. Senhor, isso é um teste? O Senhor está me testando no meu domínio próprio? E aí ele coloca exatamente essa palavra aqui no devocional. Nenhuma de nós recebe um passe que permita evitar esses testes, mas nos é prometido que eles são só por um tempo. Porque eu não sei vocês, mas eu, olhando sempre para minha dor, no momento que eu tô passando pela provação, eu tenho essa tendência de achar que aquilo vai durar para sempre. Meu Deus, isso aqui não vai terminar nunca vou sair daqui. Ela diz aqui que nos é prometido que é só por um tempo. Glória a Deus por isso. Posso ouvir um amém? E aí ela diz: mais uma resposta de oração para mim. Mais uma chicotada do Espírito Santo. Nosso Pai sabe o que está fazendo. Quando eu falei Deus, eu acabei de orar, falando para repreender, para me livrar disso aqui, ó. 2 minutos depois, tá na minha cara. O processo de refino significa que sairemos mais forte do outro lado. Era para o Senhor me mostrar. Você realmente aprendeu? Você realmente está forte no seu domínio próprio? E com a graça de Deus, eu posso dizer para vocês, até este momento, agora deve ser em torno de umas 4 e pouquinho da tarde, eu tô vencendo. Eu tô passando no teste. E eu espero continuar assim até de noite, até passar amanhã e a gente acordar amanhã lindo, pleno, feliz. E essa promessa de que só vai durar um tempo ter se cumprido. Eu ainda tenho aí um chão até meia-noite, né? Até dar outro dia. Mas eu vou vencer em nome de Jesus. Eu tô conseguindo. Na minha força? Mas eu tenho certeza que não é na minha força. Na força aqui, ó. De Deus. Do aprendizado. De receber do Espírito Santo o domínio próprio, de conseguir com a força dele exercer isso. E eu vou vencer, em nome de Jesus. E eu espero que vocês também possam vencer quando acontecer com vocês, não só como no meu caso, que é a respeito do domínio próprio, mas qualquer outra situação da sua vida. Amém? E aí ela coloca assim: Deus está mais preocupado com nossa condição do que com o nosso conforto. E isso significa que ele permitirá que a vida se torne desconfortável para expor nossa verdadeira condição. Olha lá, querida, é através dessa situação que eu vou mostrar o que está no seu coraçãozinho. E ele me mostrou. E eu confesso que não foi muito bonito de ver, né? Que tipo, o que estava no meu coraçãozinho? Que foi a primeira coisa que eu fiz. Foi me revoltar contra Deus. Poxa, eu acabei de orar pedindo para não acontecer e aconteceu? Como assim? Né? Tipo, cobrar a Deus. Vou me sentir culpada? Vou ficar... Não. É uma conversa entre pai e filha. É um relacionamento entre pai e filha. E eu aprendi que eu tenho essa liberdade de chegar para o Senhor de forma muito respeitosa, obviamente. Mas no meu coração... E eu perguntei. E eu, tipo, oi? O que foi isso? Tanto que não foi algo assim
Por que eu tô falando isso? Porque há um bom tempo atrás, eu simplesmente negava. Não, você não pode! Que absurdo! Você tá ficando contra Deus! O que você tá pensando que é? E eu já começava a me auto-repreender, mas de uma forma muito severa e de uma forma muito errada, porque eu colocava muito peso e muita culpa sobre mim. Mas eu recebi libertação do Senhor sobre isso através deste devocional. Então, de uma forma muito respeitosa, mas sabendo que hoje eu tenho essa liberdade com o meu pai, eu falei em pensamento pra ele. Como assim? O que foi isso? E tanto que ele me respondeu. Me respondeu hoje de manhã e me respondeu agora através do devocional. Será que se eu tivesse tão errada assim em questionar a Deus, em perguntar pra ele, meu Deus, o que aconteceu aqui? Se isso fosse errado, ele teria me respondido? Não, né? Então, assim, eu entendo aqui que realmente foi algo que eu pude fazer, que eu tive liberdade para fazer. Tanto que ele me respondeu, tanto que nós estamos aqui agora e eu tô tendo um entendimento, conhecimento, tô entendendo o que tá acontecendo. Vou permanecer nesse caminho de passar nesse teste, porque agora eu entendi. E realmente, de verdade, como isso é libertador. Não sentir essa culpa, esse peso. Obrigada, Senhor. Posso até respirar profundamente, aliviada. E até porque eu acabei de entender que não era só sobre o domínio próprio, né? Só sobre a questão em si que estava acontecendo, mas entender que eu consegui colocar em prática mais um aprendizado do devocional, que foi ser forte na liberdade que eu tenho com o meu pai, na liberdade que eu tenho com aquele que me entende, que me mostra onde eu tô errada, que se eu peço para ele me mostrar o que está acontecendo, ele vai me mostrar o que está acontecendo. Forte na liberdade com aquele que quer me transformar, que quer me ajudar, que quer me guiar. E para isso eu preciso ser sincera com o Senhor, dos sentimentos principalmente que está no meu coração, porque ele já sabe, ele já conhece, ele já sabe os meus sentimentos. Ele só quer que eu fale. Então eu tô muito feliz de saber que foi isso que eu fiz. Falei pra ele: olha, Senhor, tô chateada, hein? Tô magoada, porque parece que foi a mesma coisa de falar pro inimigo vir aqui e fazer. Como que falando, né? Por que o Senhor não atendeu a minha oração ao invés, né, de deixar acontecer? Mas entender depois todo o contexto tá me trazendo para esse momento aqui. E aí ela fala assim: as coisas começarão a esquentar sempre que pedirmos a Deus para remover tudo aquilo que o desagrada ou que atrapalha o nosso crescimento. O que mais estamos fazendo aqui através desse devocional se não é orando a cada dia, pedindo que o Senhor nos amadureça, pedindo que o Senhor faça com que a gente cresça no nosso entendimento, no nosso discernimento, no nosso espiritual, no nosso relacionamento com Ele. Então era óbvio, segundo essa frase aqui, as coisas começarão a esquentar sempre que a gente orar e pedir para Ele trazer, pedir para Ele transformar, pedir para Ele mostrar, pedir para Ele limpar. Ele vai trazer as situações para nos forjar, para sermos refinadas pelo fogo. E o que mais é isso, senão Ele atendendo nossa oração? É isso que ela está falando aqui nessa frase. Então não é daí ter o pensamento assim: cuidado com o que você ora, hein? Então você não vai orar pedindo para o Senhor para você crescer. Então você não vai orar mais pedindo para Ele. Essa é a nossa mentalidade. Porque o que a gente quer é o que ela fala ali, inclusive: uma vida confortável, uma vida onde a gente não sofre. Mas essa vida é só na eternidade. Aqui é transformação. Aqui é forja. Porque Ele está mais preocupado com a nossa condição. Ele está mais preocupado com nos tornar santas, que nós falamos ontem. Ele está mais preocupado em nos transformar
do que se a gente está confortável ou não. E entender isso e aceitar isso no nosso coração é amadurecer. E aí, por fim, ela diz: eu desafio você a cantar em meio às chamas e permitir que suas orações de agradecimento, guardem essa palavrinha, subam acima das águas da enchente. Por que eu falei para guardar a palavrinha agradecimento? Porque o que aconteceu ontem foi quando eu orei, agradecendo ao Senhor, tendo uma oração mesmo de gratidão, de uma harmonia na minha casa, de uma cumplicidade, de algo tão bom que eu estava tendo com o meu esposo. E aí eu orei, selando, pedindo para o Senhor livrar de toda a confusão, de tudo que viesse a atrapalhar essa harmonia. 2 minutos depois, ele fica bravo comigo por uma determinada situação. 2 minutos depois da minha oração de agradecimento. Aí eu falei assim: Deus, acabei de orar agradecendo ao Senhor por uma harmonia tão maravilhosa e agora ele dorme de costas para mim. E é então por isso que essa frase me chamou a atenção. Permitir que suas orações de agradecimento subam acima das águas da enchente. O que Deus está claramente falando para mim aqui é: não deixe de fazer a sua oração de gratidão, porque foi esse o pensamento que eu tive. Então eu não posso fazer uma oração para agradecer ao Senhor pela harmonia na minha casa, porque o inimigo vai escutar e vai vir acabar com ela. A minha conversa com Deus foi exatamente essa: Senhor, parece que toda vez que eu oro agradecendo, porque tá tudo bem, porque não estamos brigando, porque não estamos tendo problema, porque tá tudo pleno, tudo lindo, é eu fazer a oração agradecendo por isso, pá, minutos depois, o inimigo vem com alguma coisa. E aí eu questionei, falei: como assim? Se eu tô agradecendo e pedindo que aquilo continue, pedindo que a harmonia continue, pedindo que a paz continue, pedindo que coisas boas continuem, parece que toda vez que eu oro dessa forma, é como se eu estivesse pedindo o contrário. E aí vem o Senhor e me responde: eu desafio você a cantar em meio às chamas e que as suas orações de agradecimento subam acima das águas. Aqui eu posso usar aquela frase famosa, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque aqui é só muito espiritual para entender o que foi essa resposta do Senhor. De eu ter falado para ele: então eu não vou mais orar agradecendo, porque toda vez que eu agradeço acontece algo ruim. E o Senhor vem falar para mim: eu desafio você a continuar a sua oração de agradecimento, a fazer com que ela prevaleça acima da sua aflição, que a sua gratidão seja maior, sim, do que os momentos de provação que você passa. E aí ela termina dizendo: pois Deus a está refinando para que se cumpra o propósito dele e para que você seja fortalecida. Deus, aqui nesse exemplo que eu tô dando, né? Deus está me refinando para cumprir o propósito dele de mostrar para mim que eu tenho o domínio próprio, que eu posso controlar a minha língua, controlar a minha reação. Ou seja, o propósito dele de me transformar e de fazer com que o domínio próprio em mim realmente seja verdadeiro, que eu pratique esse domínio próprio que eu aprendi aqui nesse devocional, a ser forte no domínio próprio, seja cumprido. E para que você seja fortalecida. Eu vou sair mais forte desse teste. Ela fala: nenhuma de nós recebeu um passo para evitar. Realmente, não pude evitar. Achei que a minha oração pedindo ao Senhor: por favor, continue com essa harmonia na minha casa. Achei, mas não evitou, porque Ele queria me testar. Ele queria mostrar para mim o que havia no meu coração, mostrar para mim a minha força em relação ao domínio próprio. E então,
Acredito que o recado geral aqui desse devocional de hoje é: precisamos permitir que o Senhor nos refine, amadurecer para aceitarmos esse refinamento através das provações, das dificuldades, das adversidades, das aflições. Amém? Vamos fazer então a oração do nosso devocional. Querido Senhor, abra meus olhos para que eu reconheça as adversidades e aflições pelo que realmente são, agentes da minha transformação. Eu sei que Tu não me vais abandonar nesse processo de refino. Então, faz como Tu queres. Vamos declarar então a nossa frase do dia? Eu sou forte quando deixo que os fogos de minha vida refinem e purifiquem meu coração. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Senhor, entregar, Senhor, todas as nossas aflições a Ti. Todas as adversidades, as dificuldades, as provações, Senhor, que nós possamos entender, Pai, que é através delas que somos refinadas por Ti. É através delas que nós somos purificadas, que tudo aquilo que está no nosso coração, que é ruim, Senhor, que não deve fazer parte de nós, que deve ser retirado, assim como é feito com a prata e com o ouro, quando eles passam pela fornalha e são refinados, para ficarem apenas a essência do que realmente eles são. É como o Senhor quer fazer conosco e nós hoje permitimos que o Senhor faça. Nós hoje aceitamos essa sua transformação através desse refinamento, Senhor. E que em nome de Jesus nós possamos ter o entendimento de que isso nos fortalecerá. De que ao sairmos do outro lado, nós seremos mais fortes do que quando entramos nessa fornalha. Que em nome de Jesus o Senhor venha nos amadurecer, tanto espiritualmente como de forma emocional, Pai, para que nós possamos, Senhor, orar pedindo que o Senhor retire tudo aquilo que te desagrada e tudo aquilo que impede o nosso crescimento. E que através dessa oração o Senhor tenha a liberdade, a permissão concedida por nós, porque isso significa que o Senhor respeita o nosso livre-arbítrio que foi nos dado, que através dessa permissão o Senhor possa nos transformar de dentro para fora e ficar em nós apenas a Tua essência. Que nós possamos cantar em meio às dificuldades, louvar e adorar o Seu nome nas provações e entender que a nossa gratidão também deve estar acima dos momentos de inundações nas nossas vidas. Que nós sejamos refinadas para que o Senhor cumpra o Seu propósito em nós e que assim nós sejamos fortalecidas por Ti a cada provação, a cada dia mais. Em nome de Jesus, nós já Te agradecemos, Senhor, por toda a Sua ajuda, Pai, nesse processo de refinamento. Em nome de Jesus. Amém. Então agora você pode ficar com louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.